Não, mas é porque a liberdade tributária é para isso mesmo, por isso que eu botei esse tópico aqui. Então é isso, estamos na mesma linha. Quando eu falo precisamos de um sistema tributário liberal, liberais convençam seus amigos a irem para as ruas marchar pelo sistema tributário liberal. E é isso que o Paulo Guedes está tentando fazer aí, mas ele está tropeçando, no meu entender, tá? Data velha, tá tendo tem que conversar com a gente aqui, que tem coisa aí que não vai fechar conta em alguns pontos. Vai ser legal. Reforma, gente. Cuidado com a forma dela. Se é um momento para reformar, debrucem-se sobre isso. Não é brincadeira. Quando eu faço uma reforma na minha casa, não é para deixar ela pior. É claro que o sistema tributário ele é tão ineficaz, ineficiente, que qualquer mexidinha que você dê, em muitos pontos, ele melhora. Não tem como você piorar essa coisa horrenda. Mas dá para fazer, né? E o que eu anotei aqui? A crise da pandemia, que é uma coisa sem precedentes, ela é o momento perfeito para a gente fazer isso. Por quê? Na história da evolução da sociedade, enquanto aplicação de preceitos tributários na economia, demonstra que isso daí foi feito, que a crise veio para ajudar o homem a desenvolver métodos de desenvolvimento econômico, métodos de impulsionamento econômico, onde a justiça social fica atendida, onde a capacidade contributiva, que é um desdobramento, um corolário da equidade, da isonomia tributária, ela vem para exatamente falar assim, vamos contribuir todos nós, de acordo com a nossa capacidade econômica, para que nós possamos assim criar um modelo standard de Estado que nos permita ter um mínimo para exercermos a nossa liberdade e chegarmos ao nosso melhor resultado dos nossos desafios, exercermos as nossas vidas. É claro que isso aí não se resolve da noite para o dia, né? Quando você retira uma cobrança de tributos de um determinado fator de consumo, você tem uma queda de arrecadação nos primeiros meses. Aqui no Rio de Janeiro a gente viu isso. Eu vou dar esse exemplo já. O que eu estou querendo dizer? No Brasil, nós não temos um sistema tributário neutro. Então, ele não respeita a um preceito econômico tributário chamado neutralidade tributária. E quando eu falo do principal problema brasileiro enquanto tributo, ele não respeita a neutralidade tributária, ele não tem neutralidade horizontal. Como vocês viram, a gente tem inúmeros tributos que incidem sobre o consumo. E quando eu falo de consumo, eu não estou falando só de contribuinte de fato, que somos nós todos, eu estou falando de economia. Então, isso influencia na economia. O problema não é a tributação da renda, até porque vocês vão ver que os dividendos devem ser tributados, porque até com a facilitação que se deu para algumas empresas a partir de 2006, com a Lei Complementar 123 de 2006, que eu falo lá no curso, dou várias dicas de como usá-la, que criou o Simples Nacional, ela simplificou um pouquinho o sistema de arrecadação tributária, diminuiu a tributação sobre as empresas, né? E fez o quê? Com que o microempreendedor e o empreendedor de pequeno porte pudessem começar a desenvolver melhor as suas atividades. A economia, sim, teve ali um inflar. Hoje as pessoas têm suas empresas e atuam muito bem nessas áreas. Qual é o problema? Isso criou uma zona de divisão de lucros muito grande. Isso está comprovado nos dados entre 2016 e 2017. Nós temos dados oficiais demonstrando o aumento das isenções sobre rendimentos por causa do aumento dos rendimentos desses caras, entendeu? Então, é muito interessante ver isso. Você vê a criação de um sistema, ele vai te mostrando que alguma coisa tem que ser feita para sanar aquela situação. Hoje, no Brasil, é interessante ver que quanto maior o patrimônio, menor o rendimento. A gente tem uma tributação muito forte em salário e em empresa e não tem uma tributação muito forte em dividendo. Então, isso permite que muita gente tenha um dividendo, viva de dividendo, não pague muito tributo sobre isso, tenha um patrimônio maior do que o cara que tem um salário, mas que tem um rendimento maior, o salário é maior do que o dividendo dele, entendeu? Olha que legal. Isso é oficial, isso está lá no site da Receita Federal. Então, essas questões a gente tem que debater legal. Aí eu vou entrar depois no dividendo, perdão.
É isso que eu ia falar. É porque tem gente perguntando o que é dividendo. Opa! Divisão de lucro, galera. Comecei uma, comecei uma empresa, né? Tive lucro e botei esse lucro para o meu bolso. Botei aqui, ó. Aqui no meu escritório, tá? Estou aqui no meu escritório. Comecei a fazer as atividades aqui, comecei a ter clientes, aí foi trabalhando. Entrou no meu caixa, paguei a luz, o ar-condicionado, a água, o cafezinho, a equipe, tirei essas despesas e dali tirei o meu lucro. Dividendo é o lucro. Esse lucro não é tributado. O artigo 14, salvo engano, da Lei 123 de 2006, e nas demais empresas que estão no lucro presumido no lucro real, ou seja, aquelas empresas gigantes também não pagam lucros. E pasmem vocês, esse dinheiro pode ir para a Europa toda, entendeu? Você pode distribuir esse lucro para todos os lados, entendeu? Você pode botar isso para todos os lados. Basta que você crie uma empresa lá, internalize aqui, abra a atividade dela aqui, começa a trabalhar, traz lucro e distribui para lá. Artigo 10 da Lei 9249 de 95, tá? Que criou a isenção desses dividendos no momento em que o Brasil queria atrair investidores de fora. Ok, eu entendo, mas passou, muda. Tá dando problema, entendeu? Então, a sociedade dinâmica, estamos num mundo globalizado, de relações globalizadas, de coisas sendo praticadas aí de forma rapidíssima. O mundo cada vez mais digital, o mundo cada vez mais rápido, veloz. Eu compro coisas o tempo todo, a hora que eu quiser, no lugar do mundo que eu quiser. Né? Daqui a pouco a gente já está fazendo transação com gente que está na Lua. Então, assim, isso precisa de regulação. E o que mostrou o preceito alemão do Rechtsstaat é que essa regulação é para garantir liberdade, pessoal. E aí a gente afronta um pouquinho dos outros, do Rothbard, com certeza, mas é a ideologia dele. Se aplica em algumas questões, a gente tira ali por acerção alguns itens. A gente estava conversando com a nossa outra amiga Gabi, beijo para a Gabi, que deve estar vendo aí, Gabriela Zarur, minha amiga. A gente debate muita coisa. Na pandemia, a gente ficava horas conversando, né? Debatendo ideias, muito legal. Então, essas questões têm que ser amplamente debatidas. O Johann Wilhelm Placidus, ele criou isso em 1798, já está na hora da gente aprender, né? Você ia perguntar alguma coisa, doutora? Não, falei que a Gabi estava presente, ela até comentou aqui. Legal. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, mas tudo bem. Bom, onde é que eu estava? Então, a crise é um momento para isso. Por que a crise é um momento para isso? Um alemão chamado Karl Friedrich von Siemens criou na Alemanha, após a Primeira Guerra, aliás, vou falar uma coisa genial, a Primeira Guerra Mundial foi o estopim para a Segunda. Né? E foi mesmo, porque Churchill tinha que ter chegado um pouquinho antes na história dessa guerra, talvez tenha evitado a Segunda, mas talvez nunca tivéssemos a criação desse imposto tão rápido, talvez viesse alguns anos depois, que é o que a gente chama de IVA, o famoso IVA. Pessoal, eu vou voltar depois na questão do dividendo, tá? Que é o lucro que essas pessoas têm e que eles não pagam nada sobre isso. Cara, às vezes os bancos aí vocês distribuíram bilhões de dividendos, de lucro e não pagaram nada. Nada. É mais ou menos isso. Esse dinheiro vai para onde? Vai criar mais empresa. Não, esquece isso. Vai gerar patrimônio. Isso não existe. Está comprovado aqui, dados da Receita Federal. Tá? Não sou eu quem digo. Dados das declarações. Tá? Só para lembrar que a Receita Federal tem as declarações na mão. Ela, obviamente, não bota para a gente ver, mas bota os dados dos brasileiros lá para a gente ver, né? Dos brasileiros todos lá. Então, tá na cara da gente. O Paulo Guedes sabe disso. Ele está trabalhando muito bem aí na reforma. Vamos torcer para que isso saia agora. Se não sair, sai depois. Vamos trabalhar juntos. Saiam para as ruas. Hoje, o exercício de uma reforma tributária liberal que garanta a liberdade no que tange ao sistema tributário será extremamente social. E não haverá justiça social sem justiça tributária buscada pela liberdade tributária. Ok? Não vai ter. Desafio. Não tem. Não tem. Não precisa. Justiça social vai existir. Porque todo mundo vai conseguir chegar num patamar. Você não precisa pagar o dinheiro dele. Basta não tirar injustamente. Remédio. A gente vai ver agora. Vamos até lá. Então, assim, em 1920, ali pelos idos anos da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por uma crise horrenda, fome,
eles saíram humilhados da Primeira Guerra Mundial e aquilo afetou muito o âmago, o ego dos alemães. Esse afeto que eles tiveram dentro do ego deles que criou esse ímpeto horroroso do que a gente conheceu nos anos do Holocausto. Naquela época, esse homem chamado Carl Friedrich von Siemens criou, através de um bem sintético trabalho, o que a gente chama de neutralidade tributária. O que é isso? Paulo, eu tenho na minha economia, né, na produção do meu país, que foi muito debatido, a gente estava com medo de a produção parar na pandemia, né, doutora? E a gente falou o quê? Poxa, não pode, tem que tomar cuidado. Claro que tem que tomar cuidado. Parou a produção, já era. A gente já está em recessão, perda de emprego, falência de empresas fechando, que às vezes não vão à falência, mas fecham. Então, assim, a gente já está vendo isso, está muito grave. Isso se chama recessão, uma definição econômica. A gente tem a indústria que produz a distribuição e o varejo, a loja, né, do shopping, da rua. Então, o que esse alemão falou? Esse alemão falou o quê? Não precisa cobrar tributo desse consumo, desse industrial que vende para o distribuidor, que vende para o cara do varejo, para a lojinha. Não precisa cobrar desses caras de forma acumulativa. O que é isso? Cobra 10% da venda aqui, 10% da venda aqui e 10% da venda aqui. Eu tenho 30% de incidência de tributos. O que ele falou? Olha, acaba com isso, faz um sistema não cumulativo. O que é um sistema não cumulativo? Você compensa o que você pagou na fase anterior, na fase posterior. Então, no final, eu só paguei 10% de tributo nessa operação. Isso é não cumulatividade. E isso, por mais que reduza a arrecadação, permite um desenvolvimento econômico muito maior, porque impulsiona o próprio consumo. E aí agora eu vou falar até desse cara de novo, do Arthur Betzlafer, que foi economista americano, esteve no governo americano trabalhando, agora me esqueci o nome do presidente da época, era o Reagan, salvo engano, pode ser que não, mas tanto faz. Ele definiu exatamente isso, porque eu vou ter mais consumo, quando eu tenho mais consumo, você vende mais o seu produto, você tem mais lucro. Então, quando eu tenho mais lucro, eu tenho mais consumo, eu tenho um sistema perfeito de desenvolvimento. Então, por mais que eu perca essa receita, vamos ser bem técnico agora, receita pública derivada do patrimônio do contribuinte. Eu terei menos por um tempo, mas isso aumenta porque eu vou ter mais fatos geradores, eu terei uma pulverização de tributos. Eu cobro menos em um tributo, em uma compra, e arrecado mais porque eu gero mais compras, entendeu? Estou tentando ser bem didático. Eu tenho aqui, eu cobro muito em uma compra só. Se eu cobrar menos em uma compra, eu faço que essa compra aqui aconteça mais vezes. Olha que legal. Eureka! E esse cara viu isso depois da grave crise econômica. E o que o nazismo fez? Afastou Carl Friedrich von Siemens da economia, calou-lhe a boca para que ele não pudesse se manifestar. Tá? E aí, na pós-Segunda Guerra, a Europa quebrada e derretida depois das mazelas horrendas dessa guerra, fez o quê? Criou-se na França o que se chamou, e aí eu vou gastar aqui o meu francês com vocês, taxe sur la valeur ajoutée. E o que é isso? Tributo sobre o valor agregado. Ou seja, o tributo só incide sobre o valor plus que você cobrou dali da operação. É a não cumulatividade. E é óbvio que isso deu certo e foi replicado a partir de 1950 para o mundo todo, com dois grandes caras que foram os que distribuíram isso por todo mundo, o princípio da não cumulatividade, que é um preceito liberal. A gente chama de não cumulatividade horizontal, aquela que se aplica diretamente nas cadeias de consumo, nos tributos de várias fases, nos tributos plurifásicos, nos tributos que incidem em toda a cadeia de produção. Então, se a cadeia de produção for extensa, eu vou poder compensar esses tributos de forma que eles não sejam cobrados em cadeia.
Aí você vai falar, mas o ICMS, Paulo, ele é não cumulativo. Depende. Depende. E ainda que seja, em muitos casos, o PIS e COFINS do lucro real é não cumulativo, 9,65 a alíquota total, Paulo. E aí, Paulo? E aí eu vou falar, só que tem um problema. Continua sendo não neutro esse tributo. Como assim? Primeiro que o sistema é bagunçado. Alguns pagam sobre o faturamento, outros pagam sobre a não cumulatividade do PIS e COFINS. Então, é uma zona. Não vou entrar em detalhes nisso, senão vocês vão ficar dormindo aqui, vão se perder. ICMS, PIS, COFINS, IPI, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, ela não incide sobre o cadeia de consumo, mas ok, não diretamente em alguns casos, IPI, ISS, CID, enfim. Todos esses tributos, juntos, criam vários valores de produtos. Então, tem produtos aqui no Brasil que são tributados a 80% do valor, ou 100%, ou 200%, 300% do valor dele. Então, basta que você pense que você esteja pagando ali uma carga tributária que é 3 vezes o valor que você está comprando. E isso acontece. No remédio, pessoal, a média de tributos sobre a compra de um remédio no mundo é 8%. No Brasil, é 38%. Quase 40. Necessário, um produto essencial. Agora, bota isso na conta do pobre, por isso que tem que ficar dando dinheiro para ele. E aí você acaba reduzindo. Aí ele tem que ir no sistema público, aí ele tem que ir para a escola pública. Olha aí. Deixa isso para quem realmente vai precisar disso, até que a coisa se desenvolva. Como é que você vai ter liberdade? Tragam a liberdade efetiva, que a igualdade vai ser perene para que as pessoas possam, aí sim, um sistema justo, exercer a sua capacidade. E exercer a sua própria capacidade é exercer a sua própria liberdade. E é óbvio que aí eu podia falar aqui do Jerry Bentham. O Bentham, Gabi, ele era contra as alíquotas diferenciadas, né? Eu, no lugar dele, pensaria assim, depende. Para uns casos, sim, para outros, não. Para um país, sim, para outro, não, né? Pasmem vocês todos, o sistema europeu é muito mais simples do que todo o sistema de arrecadação tributária brasileiro. E eles têm um mesmo sistema chamado Imposto sobre Valor Acrescentado, ou Valor Agregado, é o IVA, que existe em 162 países. Porque funciona. No Brasil tem essa coisa alopoética aí, que está tentando ser debatida, mas que, por causa dos maus, homens maus, fica pervertida nessa questão. E aí eles falam, isso é contra a capacidade contributiva? Ah, não, meu ICMS aqui está sendo cobrado a 18%, está sendo cobrado a 25%. Na luz, o ICMS do Rio de Janeiro é 30%, em vários estados aí é 32%. E ainda criaram, pasmem, a tributação especial sobre o consumo. Criaram uma coisa, pessoal, chamada Fundo Especial de Combate à Pobreza. A gente chama de FEC. Sabe onde que ele incide para a redução da desigualdade social? 2% a mais. Ele complementa o ICMS, que incide aonde, Gabi? Circulação de mercadorias e serviços. Perfeito. Consumo. Mais uma vez. Aí ele cria uma alíquota suplementar para combater a pobreza e desigualdade social, e tem uma coisa que vai desequilibrar ainda mais. A gente acorda, rasga essa droga dessa Constituição. Isso está na Constituição. Desculpa quem é até apaixonado pelas cláusulas maravilhosas, meramente proclamadas da Constituição, mas elas são esvaziadas por esse dispositivo. Porque é a falta de contundência desse dispositivo que permite toda a criação desse sistema pervertido. Isso é uma perversão para manter poder na mão de pouca gente e embutir tributo em cima de quem pouco vê. Isso, o Jerry Bentham era contra a extrafiscalidade, porque a extrafiscalidade ela influencia na conduta do contribuinte, né? Ele aumenta o tributo, o cara compra menos, ele reduz o tributo, o cara compra mais. Então ele fala, pô, isso aí não é neutro, e realmente não é. E realmente não é. Mas será que é tão necessário a liberdade nesse caso? De repente o efeito social pode ser positivo.
É uma questão empírica, talvez possamos passar para o empirismo aí. Mas essa era uma posição do Bentham, só que não é só para isso que o tributo extrafiscal existe, com essas alíquotas diferentes. Por exemplo, o whiskyzinho. O whiskyzinho tributa-se mais, né? Para que as pessoas não bebam tanto. Claro que isso às vezes não dá muito certo, mas é essa a ideia do tributo extrafiscal. Então, Cigarro também. quando cigarro, cerveja, todas essas coisas ruins, né? A seletividade tributária faz com que isso aconteça. Eles selecionam os tributos e falam: esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato, para que você tenha essa conduta humana controlada, né? O cigarro é uma tributação enorme. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Não é só essa finalidade. O desenvolvimento regional precisa de alíquotas mais brandas. Por isso que eu falei que depende do país, né? A gente vê nos Açores alíquotas mais reduzidas, lá na Europa, em Portugal. Os Açores têm uma alíquota mais reduzida de IVA, né? Então, isso funciona bem lá por causa da região, né? Precisa-se, às vezes, de um desenvolvimento de uma determinada área e, contanto que não seja uma isenção odiosa, às vezes vale a pena. Então, nesse ponto, nem o próprio Adam Smith fala disso. Avançando, né? Eu já falei aí do Karl Schumer e do Friedrich Neumark, um inglês da escola de Oxford e um alemão, Fritz Neumark. Ele foi o desenvolvedor e foram os dois caras que desenvolveram o IVA no mundo, tá? No mundo. Foram dois nomes muito importantes para isso e trouxeram essa liberdade econômica através da neutralidade horizontal diretamente para a comunidade planetária, digamos assim, né? Bem diferente esse nome, mas enfim. E isso transforma o quê, pessoal? Eu pago menos tributo na minha comida. Porque vocês têm que entender o seguinte: as coisas estão muito caras e o seu dinheiro não está rendendo menos, não é por causa do tributo no seu salário, que eu sei que é muito pesado para alguns, né? 5, 6, 7 mil, essa faixa aí é que mais sofre com os 27,5%. Mas pensa aí você, agora comigo. Quem ganha 200 mil de salário? Salário mesmo, salário. Não posso falar como prolabore que muda a alíquota. Muito específico, isso não vem ao caso agora. O cara paga o mesmo que você. Você acha justo? Média proporção. Já sei que você concluiu na sua cabeça aí, já vamos para avançar. Então, o Adam Smith, um dos grandes liberais, uma obra riquíssima chamada Riqueza das Nações, ele definiu o tributo como que ele deve funcionar na economia. Ele era um grande economista, foi um dos grandes gênios do liberalismo econômico e definiu muito bem 4 características essenciais do tributo. Igualdade. Por que igualdade? Isso que eu falei aqui para vocês. Capacidade contributiva. Olha que legal. Não? Ele falava, não sou eu. Igualdade. Outra característica, certeza. E aí, para os juristas que estão presentes na live, certeza é a segurança jurídica. Certeza e segurança jurídica nada mais é do que o estado ideal de certeza. Isso é segurança jurídica. Saber que eu estou conduzindo alguma coisa de uma forma correta. Lógico que no Brasil não há nenhum tipo de segurança jurídica para os contribuintes empresários, né? Porque, como eu falei para vocês, o sistema é mais complexo, então você nunca sabe se você está caminhando certo. E outra coisa, se tem algum fiscal de alguma receita me ouvindo, sejam liberais na fiscalização. Porque eu já vi gente falando que o empresário não estava recebendo prolabore, e que ele tinha que receber prolabore. Eu falei, mas como assim? Não tem que receber prolabore, senhor doutor. E óbvio que isso aí foi afastado na segunda instância administrativa, né? Porque não tem que receber prolabore. E ponto final. Isso não obriga a nada. Olha a ausência de liberdade na construção da minha atividade econômica. Percebe? Na prática, quem é você? Me deixa, Estado. Tira a mão de mim, né? Eu posso fazer isso se é liberalismo econômico
Isso é a liberdade e autonomia econômica. Eu posso fazer isso. Cadê minha certeza? Cadê o que ele falou? Cadê minha segurança jurídica, que é um valor, né? Eu gosto muito da jurisprudência dos valores, que ele fala que segurança jurídica não é só um princípio, é um valor. Você está inserido num sistema no qual você sabe o que está fazendo, que você sabe que o que você está fazendo é certo, é legal, é lícito, é importantíssimo. Porque, às vezes você pode estar incorrendo num crime e não sabe. Um crime tributário. Pasme. Pasme. Criaram aí essa questão do ICMS, pai preso. Pai preso, falei de uma forma tão chula, né? Mas assim, o ICMS declarado e não pago, hoje em dia você pode falar que aquilo ali é crime, você pode realmente responder. Tem um monte de gente que me ligou desesperada. A forma como o STF fundamentou o julgamento, falou que ele tem que ser um devedor quanto mais, tem que ter uma prática quanto mais. Eu falei, nossa, que perigo isso, né? Porque o Brasil, um devedor tributário, quase sempre é um devedor quanto mais, viu? É porque eles acham lá, ficam lá encastelados, me desculpe os juízes, em alguns casos, saiam às ruas, sentença significa sentir, sintam, pelo amor de Deus. Às vezes há julgamentos, parece que a gente está no sistema tributário europeu, maravilhoso, normas, tudo funcionando como a Noruega, né? Tudo assim maravilhoso, tudo é lindo, tudo encastelado, né, gente? Então, assim, a interpretação da norma, às vezes, ela é um pouco subvertida, meio doida, meio fora da realidade. 168 países fazem esse tipo de tributação liberal, ela não é praticada no Brasil, ela não tem como existir no Brasil por causa do Pacto Federativo, e o Pacto Federativo, como a doutora Gabi disse, é, assim, uma cláusula pétrea, e como eu tinha dito também, o Brasil é claramente inconstitucional dentro dos valores que ele diz resguardar. Então, ele deveria ser constituído novamente em um novo Estado recriado e com essa cláusula mudada. Antes de partir para os dados do PIB, e os dados que mostram, concretizam essa anomalia tributária que impede o nosso desenvolvimento econômico, que faz com que a gente continue nesse estado horroroso que nós vivemos, de pouco desenvolvimento, de PIBinho, ano após ano, eu vou comparar para vocês o que me tirou dessa escuridão, né? Foi basicamente isso. Eu vou reler mais uma vez o artigo 145, que fala desse princípio da capacidade contributiva, que deveria ser uma autolimitação do Estado sobre ele mesmo. Eu não posso ir aí, tá bem? Eu não posso te cobrar aí, eu não posso botar a minha mão, o Estado, no teu patrimônio aí dessa forma desproporcional, pouco justa e de forma a mensurar pouco o que você deveria pagar de forma equilibrada e igual aos demais. Então, se o Estado serve a todos, está à disposição de todos, ele deve ser mantido de forma equilibrada por todos, e não fazendo com que quem ganha menos pague mais e quem ganha mais pague menos, porque não faz o menor sentido, sobretudo porque quem ganha mais precisa menos do Estado. Isso também é uma questão, precisa menos das questões básicas do Estado, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês não precisam se sacudir na cadeira aí, não, tá? Vamos lá. Sempre que possível, os impostos, e aí a gente já falou dos tributos, né? Vou consertar aqui o legislador, os tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Vou parar por aqui, que você já conhece, o resto é até fofo. O início tem essa coisa do sempre que possível, que é nojento, e agora eu vou comparar com os dispositivos da Constituição Portuguesa, que eles são nossos pais, mas temos muito a aprender. É um sistema muito melhor do que nós, muito mais eficaz, eficiente. Perdão, eu fugi aqui da questão do Adam Smith, né? O Adam Smith, ele diz essas 4 questões aí. Igualdade, perdão, Gabi, certeza, tá? Conveniência. Legal isso, né? Conveniência. Tributo é super inconveniente nesse sistema, e ele é quase um desdobramento da insegurança jurídica que a gente tem nele. E o principal, eficiente, ele tem que empurrar a economia e não travar a economia. O índice Gini brasileiro, ele mede a desigualdade brasileira, de 0 a 1. E ele é um dos países que tem a maior desigualdade comprovada em índice de mensuração tido pelo índice Gini, que foi também o homem que criou essa forma de medir
desigualdade no mundo. Já está comprovado por um estudo, né? Quanto mais desigual neste aspecto o país é, menos desenvolvimento econômico se tem. É uma desigualdade extremamente nociva ao desenvolvimento econômico. Essa é causada pela ausência de liberdade no sistema tributário. Adoro. Estou começando a juntar as pessoas aí, né? O pessoal, social, liberal e tal. Junta, pô. Vamos todo mundo ganhar junto. Depois vocês ficam falando de TODIX, TEDx, TODEX, TODIX. Aí vocês ficam falando o que vocês quiserem, mas vamos pelo menos trabalhar legal, né? Ganhar dinheiro, ser feliz, ter liberdade, sim, todo mundo justo no seu estamento ali. Vai, fala qualquer coisa, vai ser feliz, todo mundo tem que ser o que quiser. Pode ser o que quiser, também. Fala, TODIX, só não me obriga a isso. Né? Fica aí, quem não gostou, tudo bem, desculpa, vamos falar de tributo aqui. Olha o que o artigo 103 da Constituição Portuguesa fala, pessoal. Na boa, a gente tem uma Constituição que é ruim para a gente mesmo. Que ela justifica e fundamenta que esse sistema que a gente vai falar agora, aqui daqui a pouquinho, faça essa distribuição horrenda de peso de encargo tributário. O problema, então, pessoal, presta atenção, não está na carga tributária, está na má distribuição dela. Ela é mal distribuída. Essa é a situação real do Brasil. Tem gente ganhando rios, bilhões, sem pagar um centavinho de nada. E a gente é que sustenta isso. Pô, acorda. Não precisa ficar aí se degladiando, não. Não tem mistério, entende? É técnica, é número. Dá certo. Vamos ter um sistema de liberdade econômica logo. Entendeu? Vai retrair a arrecadação em 3, 4, 6 meses, está voando. Tem até que segurar a inflação. Vai ser tanto... O consumo vai voar. Não sei nem, a estrutura não vai ter como fazer segurar essa demanda. A norma tributária também, a reforma tem que ser progressiva. Tem que ter um estudo muito sério. Deveríamos ter pessoas muito isentas na reforma tributária hoje, e não digo que as que estão a fazer não são, mas tem que se ter uma isenção muito grande, ideológica, para simplesmente buscar o melhor ali para a economia brasileira, com certeza, hoje. Entende? Então, eu vou falar aqui do artigo 103. O sistema fiscal visa a satisfação, aqui da Constituição Portuguesa. O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado. Já falamos aqui. Né? O tributo é um instrumento do Estado. Né? E outras entidades públicas de repartição. Os impostos são criados por lei, princípio da legalidade, né? Da Constituição Portuguesa, que determina a incidência, a taxa, a subsunção dos fatos jurídicos tributários. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não sejam criados nos termos da Constituição, igual o Brasil também. O Brasil, na Constituição, que dá ali as competências tributárias para a instituição, legislação, a arrecadação e fiscalização dos tributos. O artigo 104 vai lá e dá uma aula para o Brasil. Né? Aí ele fala no item 1 desse artigo, ele fala os impostos sobre rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades. Olha aqui o Adam Smith, igualdade. Né? Visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo. Progressivo o quê? Olha, o que eu falei, o Brasil ele tem um sistema que, em conjunto, ele é regressivo. Mas, Paulo, eu ganho mais do que minha mãe e pago mais imposto que ela, ele tem uma alíquota maior. Na questão de um tributo, sim, mas no conjunto das normas, não. Só que você não vê. Doutor, um minuto para falar aqui, porque aproveitar o desenvolvimento, a doutora Gabriela Zarur disse o seguinte, fez uma pergunta para o doutor. Doutor, mas o que Adam Smith entendia quando falava de igualdade? Obrigada, Gabriela. É pertinente porque a gente entra aí na questão da subversão e da perversão da igualdade. E eu até ia sugerir para você, Gabi, o seguinte, que a gente criasse uma outra live, porque eu ia trazer algumas definições de igualdade socialistas e da economia socialista como ela funcionava de verdade. Tá? Não é assim... É claro que a propriedade não existia, era toda do Estado, né? E eu quero trazer, que aí ia ficar extenso demais, eu até pensei em trazer isso hoje, mas
para mostrar como essa tentativa de igualar as pessoas através da concentração do patrimônio dentro do Estado patrimonial, ela pervertia a ideia de igualdade. Essa igualdade aqui, na verdade, ela busca satisfazer o resultado do exercício da liberdade. Ela busca perfectibilizar isso. Ou seja, se eu, através do meu empenho, do meu bom desenvolvimento da minha liberdade, tiver uma eficiência e ganhar mais a partir disso, mais rendimentos a partir disso, tiver esse reconhecimento, porque o Adam Smith também, nessa questão da igualdade, ele fala que quem tem maior condição de receber rendimentos, né, ele deve contribuir progressivamente e proporcionalmente a esse acréscimo patrimonial que teve, porque a economia criou um ambiente onde ele pode fazer esse desenvolvimento. Então, nada mais é do que eu estou ganhando X, você está ganhando Y, e que nós sejamos tributados de forma proporcional e paritária. É isso que ele diz. Essa é a finalidade da igualdade que o Adam Smith fala. Não é, obviamente, a questão da igualdade do que diz a ideia socialista, né? Essa é uma perversão da igualdade. Mas só estou usando essa questão da comparação para a gente chegar lá. O doutor poderia, só uma parte, diferenciar rapidamente. A gente pode fazer outras lives, ótimo. Só nesse momento, essa igualdade socialista e a igualdade para o liberal, tomando a ideia da liberdade, da igualdade como igualdade material, certo? Perfeito. Perfeito. A igualdade material é exatamente a concretização. A igualdade ela fica proclamada e ela entra na questão da redistribuição dessa riqueza que, através dessa construção do modelo standard de Estado, mínimo você consegue exercer as suas capacidades e fazer a contribuição na medida do que você atingiu através do exercício da liberdade, né? Basicamente, isso se concretiza. Por quê? Muito simples, muito simples. Vamos supor que eu ganho 20, contribuo com 5. E que você ganhe 30 e contribua com 2. É claro que a gente está falando agora de questões em tese, né? Mas isso aqui não estaria sendo uma tributação igual nas definições do Adam Smith sobre a questão da igualdade. Porque a igualdade, ela nada mais é do que resguardar a capacidade de contribuir com aquele modelo de Estado que permitiu que você tivesse acesso a esse rendimento. É essa definição que ele empresta para essa questão da igualdade. É um perigo falar isso. Usar mal essa palavra igualdade pode gerar calorosos debates que são despicianos, porque é muito necessário observar a igualdade, sim, independentemente do que se pense. Tá? Ela tem que estar harmonizada. O sistema regressivo ele é nocivo para o desenvolvimento econômico e acaba ferindo a capacidade de exercermos mais as nossas próprias capacidades através do desenvolvimento da liberdade. Isso, então, levaria a uma ideia que eu até já conversei com o doutor há um tempo atrás, de que sem a liberdade não há igualdade, a liberdade precede a igualdade. A liberdade precede a igualdade, sem dúvida. Sem dúvida. Gabi, respondido? Sem dúvida. Sem dúvida. Pode a igualdade, né, nesse caso do Adam Smith, ele se refere diretamente à proporcionalidade do que a pessoa gera de riqueza na atividade que ela desenvolve. E a proporção que ela ganha mais, ela contribui mais. A proporção que ela ganha menos, ela contribui menos. É isso o viés da igualdade para o Adam Smith. Que, inclusive, ele faz uma ponderação muito interessante no livro dele. É uma obra extensa demais, tem vários detalhes interessantes, mas ele fala que sempre que a igualdade for suplantada por algum motivo, a certeza deve ser observada. A segurança jurídica ela é priorizada. Por quê? Você não pode estar num ponto de incerteza do que você deve fazer na sua conduta, ou seja, prioriza a liberdade. Tá? Mas ele fala que se houver essa dúvida, você suplanta a igualdade para que depois seja debatido e deixa aquela ideal de certeza existir. Que ele dá uma
um caminho de segurança para você exercer com plenitude a sua liberdade. E aí você volta até bem para as definições de liberdade do Jerry Bentham, do John Stuart Mill, que foi um dos grandes gênios aí do liberalismo inglês, que é muito citado aí naquela obra Caminho da Servidão pelo Hayek, enfim. Para isso que você tenha certeza. O estado ideal de certeza é para que você possa conduzir os seus atos, ou seja, as suas ações, ou seja, o exercício da sua liberdade de forma adequada. E, obviamente, que se isso não for feito de forma igualitária, de forma proporcional, quando eu falo proporcional, eu estou me referindo à igualdade, eu transformo isso daí num sistema um pouco menos justo, no sentido metafísico, né? E acabo atingindo a ineficiência. Por isso que é bom observarmos a igualdade nesta questão. Quando a gente fala de igualdade, é na questão da proporção da contribuição. Ponto final. Ponto final. E tem que se utilizar a palavra igualdade. O que eu proponho é que a gente possa ver a aplicação da palavra igualdade no sistema socialista, que já é reconhecidamente, acho que até por muitos teóricos, né, o Robert Owen, fosse ultrapassadíssimo, que criou aí a ideia do cooperativismo, né, que não funciona, eu posso demonstrar como funcionava. É interessante. Mas a gente vai perder um pouquinho do foco. Mas é interessantíssimo. A gente pode fazer uma live como se fosse aí a live do Caminho da Servidão, né? Ele dá um nome para o livro, o Caminho da Servidão, o caminho do que eu tenho que servir, né? De ser servil a alguém, e aí acaba com a minha liberdade. Ele tinha um pavor ali, na época que ele escreveu esse livro, estava no meio da Segunda Guerra, que começou ali por causa daquela tensão Rússia, União Soviética, do lado daquele nazismo louco que nasceu na Alemanha, enfim. É interessante vocês verem como funcionava o Estado socialista da União Soviética, afora as coisas óbvias que nós já sabemos, que foi um Estado genocida, que trucidou aí muitas vidas. Ele tinha uma forma de funcionamento do exercício dessa propriedade pelo Estado muito interessante de analisar apenas, de estudar como eles tentavam implementar essas políticas de restrição da propriedade privada, e acabava perdendo um pouco desse viés. Então, assim, achei muito importante a pergunta da Gabi, para que a gente tenha a certa aplicação da igualdade, que nem de longe a igualdade material hoje, graças a Deus, depois de muitas conquistas, óbvio, né? Porque a desigualdade ela é muito interessante para quem tem interesses escusos, diga-se de passagem, né? Concentração, te dar uma educação de porcaria e que não te dá dinheiro nenhum para você acessar uma educação básica no setor privado, faz com que você fique cego, né, para certas coisas. É muito interessante ter esse tipo de desigualdade. Vamos agir com realidade. Eu vou dizer já aqui para vocês os números é de assustar, né? E aí a gente fica um pouco mais conservador. Só para voltar aqui para a questão da Constituição Portuguesa, ela fala assim: a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real. Aqui no Brasil, quem está me ouvindo aí sabe que o lucro real é o único sistema que faz isso. Os outros você tem que pagar independentemente de ter lucro. Perfeito? Olha que caos. O cara já não está ganhando nada agora no meio da pandemia. Se ele vende R$10 para comer, né, o empresário ele fazia o mínimo para sobreviver, e ele tem que pagar tributo. Como? Não dá para pagar, né? Estou pagando dentro do meu prejuízo, gente. Que sistema é esse? Entendeu? Eu te dou com uma mão e te tiro com outra. Fica mais fácil de arrecadar, mas também não vai arrecadar quando tiver um prejuízo. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento econômico. Me desculpe, mas é uma aula, tá? A Constituição portuguesa ela está replicando basicamente tudo que eu acabei de falar para vocês e que a gente acabou de falar dos liberais todos. Engraçado que a gente está falando de um Estado ali social-democrático. Mas, gente, vamos parar de... Abre a mente um pouquinho, porque isso é liberalismo tributário. Isso é liberalismo econômico aplicado, cara. Tá? Nesta parte, neste viés tributário, frise-se bem, tá? Óbvio. Mas é por isso que eu estou falando, nós não estamos livres. E é por causa desse sistema. Então, ali no item 1, ele fala o imposto sobre o rendimento visa a diminuição, e ele é progressivo e tudo mais, necessidades de rendimentos agregados. A tributação do patrimônio deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos e tudo mais. Eu posso até dar um exemplo depois de igualdade na questão da tributação do patrimônio e a ausência
da progressividade, né? Porque é muito importante. Se você tiver progressividade sobre tributação de patrimônio, pode criar desigualdade, tem que ter um cuidado enorme. Tem tudo muito específico. Por exemplo, eu tenho uma casa que vale 30 mil, que vale 90 mil. Você, Gabriela, tem 3 casas que valem 30 mil cada uma. Se eu fizer uma tributação progressiva, tá, sobre o imóvel, sobre a coisa, tá, eu, Paulo, que tenho uma casa que vale 90 mil, pagarei mais tributo que você, que tem várias que tem 30, mas vai pagar progressivamente menos nessa e nessa, mas tem a mesma quantidade de patrimônio que eu, entendeu? Seu patrimônio é 30, mas como ele é progressivo, ele vai incidir progressivamente em cada um desses imóveis. Olha que horrível que seria. É justo? É essa igualdade. Acabaram de ver no exemplo? Excelente. É isso? Perfeito? É isso que o Adam Smith fala. E aí você tem um sistema eficiente, Gabi? Não. De Não. jeito nenhum. Legal? Tá tudo entrelaçado, né? Muito maneiro. Vamos lá. A Gabi complementou aqui, perfeito. Então, não seria, portanto, a equidade de oportunidade, mas sim a equidade, né, a igualdade de condição. Perfeito. É isso, de condição. Para a gente atingir isso, é que você tem que ter um sistema harmonioso. Não adianta você cobrar essa... Porque o que acontece na realidade? Seu salário ele é mordido às avessas. Sua capacidade de compra diminui quando o tributo incide muito grande sobre um produto que tem um custo venal desse tamanho e ele incide desse tamanho, entendeu? Sua capacidade de compra é mordida aqui. E isso retira o exercício da liberdade de forma eficiente, retira o desenvolvimento econômico, retira inúmeras formas de... Você não consegue atingir esse básico. E aí eu vou te dizer para a Gabi, para as outras questões dos liberais. Os liberais falam do Estado esvaziado, mínimo, com poucas despesas. Mas aí eu dando condições para esse cara pagar preços mais justos pelas questões mais básicas, que eu estou pagando aqui 30% de ICMS na luz. ICMS, faz a conta, 70% quase de consumo, gente. Vão abrir o olho sobre um item básico, entendeu? Então, assim, e o ICMS incide no PIS e COFINS e no ICMS no serviço prestado pela distribuição. Então, assim, isso daí, o cara, para sobreviver basicamente com luz, com água, ele paga um valor escorchante. Aquilo tira a capacidade dele fazer o quê? Vou procurar uma escola privada, vou procurar um hospital privado, não vou para o hospital público. Entendeu? Aí eu excluí o Estado. Perfeito? Chegamos lá, não? Gabi, tá aí? Gabi? Tá. Congelou aqui a imagem, perdão. Então, assim, eu escoei a estrutura. Eu posso escoar a despesa porque eu tenho menos demanda dessa despesa estatal. Perfeito? Chegamos lá? E aí, tá, vamos discutir depois o sistema de saúde americano. Deixa isso para o Trump, que isso não é problema nosso. Mas, assim, faz sentido. Agora, tu também jogar um cara, pegar hoje, mudar o sistema brasileiro para botar igual ao americano, falar aí, pô, Zé das Flores, vai ali, então, pagar o teu tratamento de Covid. Muito fácil para a gente falar isso, né? Eu tenho plano de saúde aqui tranquilão, vou lá, ó, fico lá vendo TV no hospital que vem de hospedagem e aí fica bonito, né? Ficar internado do Covid. Vamos avançar? Perdão aqui da forma empolgada de falar. Depois tem mais uma pergunta de um colega. Por favor. Então, quando Adam Smith fala dessa igualdade de condição, além da oportunidade de todos terem acesso, tem que ter a condição. Então, seria condição. Conjunto aí, né? Oportunidade. Boa. Eu citei aqui, Gabi, essas quatro características dos tributos, elas trabalham de forma harmoniosa sempre. O que o Adam Smith pondera, e aí é ponderar, é que quando a segurança jurídica ficar ameaçada e você tiver a igualdade ali sendo mal aplicada, você dá prioridade à norma que existe e depois você tenta equilibrar ela de novo. O ideal é que ele seja, senão se você fere a eficiência do tributo, entendeu? Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo, olha que maravilhoso. Pô, Brasil, porcaria de país em 1900 e bolinha. Collor tinha acabado de quebrar, Collor foi lá e faz o quê?
botou a mão no dinheiro do povo na poupança. Meu dinheiro está aqui na conta, o cara vai lá e, pô, dá aqui para eu pagar a despesa. Cara, na boa. Tem que ser muito, muito estranho para fazer isso, né, cara? Desculpa, todo respeito ao doutor Paulo, mas assim, pelo amor de Deus. Que? Tem muita má fé. Não, tem que ser muito esquisito, cara. Eu gostaria de debater com ele, que ele estava pensando que ele assinou essa parada, na boa. Eu gostaria mesmo. O que pessoas devem ter, sei lá, eu nunca ouvi ele falar sobre isso, né? Eu também não falaria se fosse. Tipo, se ele achou que ia resolver alguma coisa com isso. Então, assim, pensa no colo. 90 bolinha, 2, 1. Pô, aí tu vê o investidor estrangeiro, né? Vê o sistema todo estranho. Aí você olha assim, pô, tô eu lá nas Américas, né? Pô, bonitão, Nova York, bombando, bonitão, lá surfando no crescimento. Aí fala, pô, vou investir aonde? Pô, vou olhar o Brasil. Aí você vê o Collor fazendo um troço desse, você fala, pô, não vou não. Não vou não, cara. Muito estranho lá, não vou mesmo. Aí vem o Fernando Henrique e fez a reforma do imposto de renda das pessoas jurídicas em 95. E ele criou o artigo 10º que isentou os dividendos para essa transferência lá para fora, para estrangeiro também. Tá? E foi com essa finalidade. Ele criou uma zona ali, de desigualdade, né, de desproporção, né, para fazer um incremento econômico. Isso é até dito por Hayek, né? Ele fala isso na parte econômica dele. Ele fala, cria-se um pequeno viés, mas isso aí é o que eu estou falando, tem que ter um cuidado do cacete. Isso ali vai, ok, mas foi em 900 e bolinha, né? Então, assim, já estamos destruído aqui, a coisa já não anda mais. Muda o modelo, que já tem a empresa aqui, já está funcionando, agora a coisa precisa disparar. Precisa desenvolver, precisa acelerar, precisa que seja mais facilitado, mais praticado, pulverizar as vendas e aumentar a arrecadação por mais vendas, não por causa de arrecadação em uma vendazinha só. É mais ou menos essa a ideia. Então, é melhor para todo mundo, mas isso concentra a riqueza. Né? Eu vou te mostrar o porquê disso tudo já já. Outra coisa interessante, então isso é interessante. Agora, o Brasil já não é mais um país no qual você tem que criar uma isenção anômala dessa. Só não tem tributação de dividendos no Brasil e na Estônia. Né? Todos os outros países têm. Tem bitributação no dividendo, porque você já tributou porque teve lucro a empresa. Bom, só que não. Né? Só que não. O lucro real, vamos olhar para o lucro real. A empresa teve lucro, ela tributou. O Brasil é o único país, foi interessante, isso também veio na reforma do imposto de renda. É o único país que tem uma forma de planejamento tributário legalmente estabelecida. Eu adoro. É o famoso juros sobre capital próprio. Né? É uma forma de capitalizar e remunerar o dinheiro através do capital investido com juros. É muito maneiro, né? É muito legal. Isso funciona muito bem, porque você pega esses juros que você distribui e paga o investidor, e deduz isso do imposto de renda devido. Ou então eu pago menos imposto de renda da minha empresa e recebo, através desse dinheiro, desse valor dos juros, do pagamento dos juros sobre o capital próprio, a remuneração do capital que eu investi. Né? E aí, o que isso permite? Reduz a tributação da empresa, tá? E eu recebo esse valor que eu tenho que receber pelo capital que eu investi nessa empresa, do capital que está aplicado nela, nas ações ou nas cotas. Esse é o juros sobre o capital próprio, bem a grosso modo explicado. Outra questão interessante é que... Não, isso não é tributo. É um tributo? O juros sobre o capital próprio é uma forma de deduzir tributos dentro do lucro real. O que eu pago de juros sobre o capital próprio deduz do lucro real obtido. Eu reduzo meu imposto de renda e a minha CSLL dentro da minha empresa, entendeu? E me remunero. Eu só posso fazer isso se eu tiver lucro, se eu tiver os dividendos para distribuir. Foi uma pergunta que foi dada aí. Extremamente complexo para entender para quem está pegando isso agora. Mas se eu distribuir somente o lucro, o cálculo final é como se eu pagasse mais tributo da empresa e recebesse esse tributo simplesmente pelo dividendo. Ou seja, por mais que o dividendo do tributo seja isento, a redução que eu consigo de tributo para seja
de tributos com a TJ, com juros sobre capital próprio, seja deduzido, né? Eu consigo um resultado tão melhor dentro da tributação da minha empresa com a dedução, que eu prefiro receber a minha remuneração tributada pelos juros do capital próprio, entendeu? A redução é muito boa. Isso é uma forma de planejamento tributário legal, prevista na Lei 9429, 9249 de 95. Então, isso é muito bom, né? Eu, hoje, sigo o padrão defendido pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que diz que os países que estão no status do Brasil devem ter a redução do imposto da tributação das empresas, fica reduzida, e você aumenta a tributação, ou cria, no caso, né, no dividendo. Isso faz com que a gente faça o quê? Com que haja um efeito desse tributo, um maior ímpeto do investidor de manter esse dinheiro dentro da empresa e fazer com que ela aumente, infle, fique maior, mais poderosa. Essa seria a ideia. Porque quando você permite essa isenção, a facilidade que se tem para você retirar esse dinheiro da empresa e migrar esse dinheiro para uma outra esfera patrimonial, que é a esfera do investidor, do sócio, do cotista, do acionista, do sócio participante de uma SCP, isso eu falo no curso, esse dinheiro alimenta uma outra esfera patrimonial, que é dividendo. Ele não é pro labore, ele não é o teu labor. Você coloca o teu labor dentro da empresa, tributa aquilo ali, ok. E esse dividendo é simplesmente a apuração dos resultados econômicos de uma determinada empresa. Isso são dois itens diferentes da questão. E é exatamente a criação depois do Simples Nacional fez com que a desigualdade aumentasse muito. Muita gente recebendo verdadeiros salários ali, entre aspas, tá? Como dividendos e não pagando nada, 20, 30, 40 mil reais isentos. Ele paga o tributo dentro da empresa, é um tributo da empresa, que todas as empresas pagam em todos os lugares do mundo, né? E essa questão tem causado sérios problemas. Eu vou passar para esses números. Já falei para vocês, perdão. Perguntas? Sim, temos perguntas. Desculpa. Primeiro, interessante. Obrigada por esclarecer. O nosso amigo aqui, o Marcelo Galvão, fez uma pergunta. Obrigado pela participação. Marcelo, muitos liberais estão criticando Paulo Guedes, dizendo que ele está criando uma CPMF de máscara e, no final, não irá eliminar impostos, e sim criar mais. Estão corretos? Tá correto. Paulo Guedes tem que me ligar. Tô brincando. PG, me liga, cara. Pô, fica ansioso para arrecadar, não, cara. Calma. Deixa a mão do mercado invisível do Adam Smith agir de verdade, com sério. Aí vou citar, como é que é o nome do rapaz? Obrigado por participar, eu fico feliz. Marcelo Galvão. Marcelão. Marcelo, primeira coisa que eu vou até falar aqui para você, eles estão mascarando mesmo. E uma coisa interessante, vou trazer aqui só para fins de debater um pouco mais mesmo. Ó, o artigo 4º do CTN, ele fala o seguinte: a natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificar a denominação e demais características. Então, eles estão falando assim, vai ser uma contribuição ou um imposto sobre transação financeira. Porra, todo mundo sabe que a CPMF era isso, que antes era até IPMF, que aí foi declarada ali, não podia, né, porque estava afetada as questões da saúde lá na época e não pode, imposto não é afetado, né, não é vinculado à receita estatal específica e tal, e aí eles trocaram para contribuição. Contribuição resolve tudo, né, ela é um complemento do tributo, é uma maravilha. Então, esqueci o nome de novo. Adam Smith. Marcelo, sim, não é nada liberal isso. Extremamente cumulativo, extremamente nocivo. Ele está fazendo isso para compensar o que ele quer tirar das contribuições ali da folha de pagamento, para manter aí a Seguridade Social, né, do INSS patronal, mas não é assim, não. Não funciona, é cumulativo, é contraproducente, não é liberal e não vai funcionar. E o outro dia eu vi também o anterior secretário da Receita Federal, do nosso amigo
Everardo Maciel, que trabalhou com a CTMF. E aí ele fala que é ok. O Everardo Maciel fala lá também, me assiste aí, Everardo Maciel. Pô, deixa a novidade chegar, deixa o sangue novo fluir, entendeu? Já contribuiu bastante, já foi maravilhoso. Mas ele fala que não tem que ter tributação de dividendo por um motivo esdrúxulo lá. Tu vê que ele quer abrir empresa e ficar dividindo tributo para ele, dividendo para ele. Muito sim, é muito óbvio. Não tem argumento nenhum que ele fala. Enfim, a verdade é que hoje a gente vê nos dados da Receita Federal que tá feião de ver, né? Os pobres pagando pesado para ficar com a conta do país na mão. E não recebem nada, vamos ser sinceros, né? Educação ridícula, saúde ridícula, segurança ridícula, mais do que pífio, tudo desculpa a palavra chula, mas é bem ridículo, né? É bom que a gente veja o quão ridículo é, para que a gente tenha essa transformação dessa questão, desse estado, desse status social que nós temos hoje como tópico de mudanças, né? Que a gente precisa modificar, tenha esse desconforto e vá lá e faça alguma coisa, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ou não sabendo que era impossível, foi lá e soube, né? Depende do seu lado mais otimista ou não. Enfim, é isso. Ó, os números são... Tem mais pergunta, Gabi? Perdão. Não. Os números... Sim. Eu ia passar por os números. Mas passo os números para a gente entrar depois em cargas tributárias. Vamos aos números? Sim. Então a gente está bem harmonioso mesmo, carga tributária. Porque a carga tributária é bem isso. Pode pessoal, migrar para o terceiro ponto, senão vai ficar pesado, né? Não, mas a gente aproveita o gancho. Terceiro ponto é carga tributária